Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BioF5, elaborado pelos petianos Amabile Moura, Alfredo Eric e Bianca Araújo. Hoje, iremos conversar sobre vacinas, um assunto bastante comentado e desejado nos últimos meses em todo o mundo. Vamos explicar como as vacinas são produzidas, as diferenças entre soro e a vacina, as principais vacinas brasileiras e também sobre a tão esperada vacina contra a Covid-19. Acompanhe a gente até o final, compartilhe com os amigos e vamos aprender um pouco mais sobre esse assunto importantíssimo para a vida e para o seu vestibular. A ideia da vacina se iniciou no século XIX com o pesquisador e médico Edward Jenner. Ele observou que mulheres que trabalhavam com o manejo de vacas não apresentavam quadros graves da varíola, no qual, na época, era uma epidemia que devastou boa parte da população. Com essas observações, o pesquisador decidiu inocular as secreções das pústulas que saíam da pele de pessoas com a doença em jovens que ainda não tinham tido contato com essa doença. O resultado foram quadros leves da doença quando os mesmos jovens contraíam a varíola. A partir desses primeiros testes, Edward teve seus primeiros insights sobre a imunização e ficou conhecido como o pai da imunidade, mas é óbvio que as vacinas passaram por grandes mudanças até chegar no contexto atual. Agora, iremos falar como elas são preparadas atualmente com todo o aparato tecnológico e científico. O primeiro passo é conhecer a doença e o antígeno. É válido ressaltar que antígeno é uma parte do micro-organismo que as células de defesa reconhecem. Após esse reconhecimento, o antígeno será preparado sendo purificado, e a partir desse momento, o micro-organismo é morto ou enfraquecido, também conhecido como atenuado. A terceira fase é a adição do adjuvante, ou seja, a adição de uma substância capaz de aumentar a resposta imune do antígeno. Por último, ocorrem as etapas de desenvolvimento clínico, que são as fases de testes. Após a aprovação em todas as fases, é concedida uma autorização para a produção em massa. Lembrando que no cenário atual, os pesquisadores solicitaram uma licença antecipada emergencial para tornar o procedimento de produção da vacinação contra a Covid-19 mais rápido. E como as vacinas atuam no nosso organismo? Bem, depois de todas essas etapas de produção, vamos explicar como acontece quando as partes quimicamente enfraquecidas ou mortas de vírus ou bactérias são injetadas na nossa corrente sanguínea. Primeiramente, o corpo irá identificar a presença de corpos estranhos como se fosse uma futura contaminação. Assim, serão produzidos os anticorpos para que o corpo se defenda. Em seguida, o anticorpo irá se ligar ao vírus invasor, impedindo que ele se multiplique dentro do nosso organismo, criando uma imunidade no qual chamamos de imunidade ativa artificial. Em relação à biotecnologia moderna brasileira, atualmente o nosso país produz vacinas contra 5 doenças diferentes: a febre amarela, o tétano, a meningite meningocócica, o sarampo e a hepatite B. E antes de iniciarmos o nosso quiz de fixação, preparamos 3 mitos e 3 verdades sobre as vacinas para que vocês fiquem afiados sobre o assunto. E esta também é uma forma de combater as fake news. A primeira delas é: a gripe não é uma doença grave e a vacina nem é muito eficaz e dá muita reação. Isso é um mito. A gripe é uma infecção causada pelo vírus influenza e pode levar a complicações e até ao óbito. Mulheres grávidas ou em pós-parto de até 45 dias após o nascimento do bebê e crianças menores de 5 anos, idosos e pessoas com doenças crônicas têm maiores chances de complicações. Por isso, o Ministério da Saúde oferece esta vacina gratuitamente para a população durante a campanha anual. A vacinação de gestantes tem um benefício adicional de proteger também os recém-nascidos. As vacinas contêm mercúrio, que é perigoso. Isso também é um mito, já que o mercúrio é um dos componentes do timerosal, utilizado como conservante em vacinas multidoses. Ele é empregado desde 1930 com o objetivo de evitar a contaminação por fungos, bactérias e outros micro-organismos. E a Organização Mundial da Saúde recomenda a utilização desse conservante por considerar o mercúrio seguro e não cumulativo, já que o organismo o elimina rapidamente.
As doenças evitáveis por vacinas estão quase erradicadas em meu país, por isso não há razão para me vacinar. Esse é outro mito, gente. Embora as doenças evitáveis por vacinação tenham se tornado raras em muitos países, os agentes infecciosos que as causam continuam a circular em algumas partes do mundo. E elas podem atravessar fronteiras geográficas e infectar qualquer pessoa que não esteja protegida. Tomar a mesma vacina 2 vezes não faz mal. Isso é verdade. Se você não lembra se foi imunizado contra alguma doença e perdeu a sua carteirinha de vacinação, procure uma unidade de saúde para verificar as vacinas registradas em seu prontuário. Em Curitiba, por exemplo, há registro eletrônico desde 2003. Caso permaneça a dúvida, os profissionais de saúde da unidade de saúde poderão orientar sobre as vacinas que são recomendadas para sua faixa etária. Existem vacinas que previnem o câncer. Isso também é verdade. É o caso das vacinas contra a hepatite e HPV. A vacina contra a hepatite previne contra o câncer de fígado, enquanto a do HPV previne o câncer de colo de útero, ligado a 99% dos casos. Algumas vacinas precisam de reforço e precisam ser tomadas antes de viagens. Isso também é verdade. Para algumas vacinas, uma única dose vale para a vida inteira. Já outras precisam de reforço, como a de tétano e a difteria. Agora vamos para o nosso quiz de fixação. Primeira pergunta. Sabemos que as vacinas são capazes de estimular a produção de anticorpos pelo corpo, protegendo-nos, portanto, de doenças. Graças a essa capacidade, dizemos que as vacinas garantem-nos a. Uma imunização passiva, b. Uma imunização imediata, c. Uma imunização prolongada, d. Uma imunização ativa ou e. Uma imunização contínua. A resposta certa é o item D. Graças à capacidade da vacina de estimular a produção de anticorpos, dizemos que essa é uma forma de imunização ativa. Segunda questão. Das doenças descritas a seguir, qual delas não possui vacina para o uso humano? Item A, rubéola. Item B, hepatite B. Item C, febre amarela. Item D, sarampo. Ou item E, leptospirose? A resposta certa é a alternativa E. A leptospirose é uma doença causada por bactéria que não apresenta vacina, sendo, portanto, fundamentais outras medidas de prevenção contra a doença. Questão 3. Um tipo específico de câncer tem aumentado, o câncer de garganta relacionado ao papilomavírus humano, transmitido pelo sexo oral. Por isso, cientistas defenderam, em artigo no British Medical Journal, a inclusão dos meninos no programa de vacinação. Os países que já adotaram políticas de imunização contra o HPV priorizaram a vacinação de meninas para evitar o câncer de colo de útero, o segundo mais frequente entre as mulheres. Com relação às vacinas, marque a alternativa correta. Item A. É um tipo de imunização passiva nos meninos e ativa nas meninas? Item B. A resposta imune ao uso de vacinas depende diretamente e exclusivamente dos macrófagos? Item C. Tem sua melhor indicação em pacientes que já manifestam sintomas da doença, no caso do texto, das meninas com câncer de colo de útero e dos meninos com câncer de garganta? Item D. Nos meninos, a vacinação é indicada pois confere imunidade permanente em todos os casos de câncer? Ou item E. São sintetizadas com o fragmento do agente causador, os antígenos, com a finalidade de induzir no receptor a produção de anticorpos? A resposta certa é a alternativa E. As vacinas são produzidas utilizando o antígeno a fim de que o corpo inicie a produção de anticorpos e células de memória, o que desencadeará uma resposta rápida quando o corpo for novamente exposto ao agente causador da doença. E essas foram as referências utilizadas no episódio de hoje. Muito obrigada a todos que acompanharam este episódio até o final. Qualquer dúvida, é só entrar em contato nas nossas redes sociais, seguindo o Instagram, Pet Biologia UFC, o Facebook, Pet Biologia UFC. Até a próxima!